Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Alexandre, sou missionário da Igreja Evangélica. Quero dirigir-me aos ateus e quero dizer que vocês têm todos os motivos e direitos de crerem que não existe um Deus que é criador do universo. Quero dizer a vocês que eu amo vocês e vocês têm um lugar especial no meu coração. O motivo dessa videoaula não é para denigrir e nem ofender as suas crenças, mas sim para mostrar o pensamento cristão. Nós cristãos acreditamos num Deus que é onipresente, onisciente e onipotente e criador de todo o universo. Queremos mostrar aqui para vocês esse sistema solar. O Sol e 9 planetas girando em torno dele, que se chama heliocentrismo, esse sistema solar. Todos os planetas giram em torno do Sol. A Terra gira em torno dela mesma, no sistema do seu eixo, no sistema de rotação. E gira também em torno do Sol, no sistema de translação. Nós defendemos um Deus criador. Mostramos aqui para você o Sol, a Terra e a Lua. Sabemos que a Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo, chamado movimento de rotação. Em 24 horas, aproximadamente, a Terra dá uma volta em seu próprio eixo. E a Lua também gira em torno da Terra. Então, também sabemos que existe o movimento de translação, que é a Terra girando em torno do Sol. Podemos admirar como isso é uma obra da criação para nós cristãos. A Terra girando em torno dela mesma e em torno do Sol. A Terra girando em torno dela mesma é o movimento de rotação. E girando em torno do Sol era o movimento de translação. Essa é a perfeição que vemos. Um Deus criador que criou uma coisa tão perfeita funcionando de uma maneira tão bela e tão linda como a gente pode ver. Queremos falar um pouco agora sobre a Terra, aonde o homem habita. A complexidade dos mares, a variedade, a quantidade de peixes que existe nos mares. Queremos falar também dos rios, a quantidade de peixes e variedades que existe dentro dos rios. As florestas, o ecossistema, a quantidade de animais, as savanas, tudo isso, no modo de vida cristão, demonstra que há um Criador. O Sol, porque sem o Sol não haveria vida na Terra. A Lua, movimentando e influenciando os mares. Que coisa interessante. Quero falar para você uma coisa, chamada cadeia alimentar. Podemos ver aqui o Sol, que sem ele não existiria vida na Terra. E temos ali os produtores, que são os vegetais, as plantas, as árvores. Ele necessita do Sol para formar o seu alimento, num processo chamado fotossíntese. Junto com o gás carbônico, ela forma o seu alimento e emana oxigênio para a natureza. E assim, ela serve de alimento para os consumidores primários, que pode ser uma gazela, uma zebra, um gnu. Ele vem e come a grama. E esse, por sua via, vai servir de alimento para os consumidores secundários. Um leão, por exemplo, um leopardo. Esses, quando morrem, vão ter que ser decompostos. Seus resíduos e cadáveres. E isso é feito por bactérias e fungos que decompõem. E isso vai servir, e depois disso decomposto, esses leão e o leopardo vão servir de nutrientes para voltar aqui, para os produtores. É uma cadeia, é um ciclo. Veja a perfeição. Uma coisa dependendo da outra. E assim o ciclo continua. E a Terra é mantida. Aí você, como ateu, pode estar se questionando. Missionário, isso pode ter sido fruto de uma evolução. Com tanta perfeição assim, a Terra girando em torno do Sol, todos os planetas girando em torno do Sol, no sistema solar? Eu creio que não. Mas eu tenho um bom exemplo para te dar ainda. Isso aqui
é um relógio. Será que ele podia evoluir sozinho? Acho que não. Teve que ter um mentor, um projetista, que teve a ideia e pôs no papel. Cada engrenagem, uma servindo a outra, para que o relógio possa funcionar. O projetista teve que pôr no papel, teve que ser usinadas as engrenagens, as hastes, e depois montada uma para servir a outra, para que tudo ficasse perfeito. Que coisa, não? Será que era possível evoluir assim? Eu creio que não. Do mesmo jeito que para cá, para esse relógio, teve que ter um projetista, um idealizador, o universo, com toda a sua perfeição, requer que os homens reconheçam que tem uma mão suprema, que tem um Deus supremo, com toda a perfeição do sistema. Aí você pode me perguntar, ah, sim, tudo bem então. Por que há tanta violência, tanto ódio, tanto rancor? A natureza está se definhando, os rios poluídos, a camada de ozônio, o homem desmatando as florestas. Por que tudo isso? Se Deus é amor, criou tudo isso. Eu tenho uma pergunta para você. Eu quero te fazer uma ilustração. Um cristão foi fazer a sua barba e o seu cabelo. Chegou dentro da barbearia, sentou, chegou a sua vez. E ali o barbeiro começou a fazer a sua barba e cortar o seu cabelo. E eles falaram sobre futebol, sobre mulheres. E uma hora a conversa chegou sobre a violência. E esse barbeiro cabeleireiro falou, eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse, não existiria tanto ódio, tanto rancor, tanta inveja, tanta coisa ruim. Olha a natureza, os rios todos poluídos, o homem desmatando as florestas, acabando com o mundo. Que Deus é esse? Aí o cristão quis responder, mas se ficou quieto. Pensou comigo, eu vou ficar quieto. E ali ele foi falando. E o serviço ficou pronto, a barba e o cabelo. E de repente, quando o cristão ia sair, aconteceu uma coisa. Entrou um mendigo, com a barba bem grande e os cabelos bem grandes. Aí o cristão perguntou para o barbeiro e o cabeleireiro, tá vendo? Olha só, não existe barbeiro e nem cabeleireiro. Como não? O barbeiro respondeu, eu sou barbeiro e cabeleireiro, então por que ele está desse jeito? Se existe barbeiro e cabeleireiro, por que ele está com a barba desse tamanho, todo sujo e com cabelo? Será? Aí o barbeiro caiu em si. Ah, ele está assim porque ele não me procurou. Aí o cristão evangelizou e falou do amor de Deus para ele. O mundo está do jeito que o Senhor estava falando para mim. Por quê? Os homens não estão procurando a Deus. Pela sua ganância, pelo dinheiro, estão poluindo os rios, desmatando as florestas, jogando gases na natureza, acabando com o planeta Terra que Deus fez para que o homem vivesse bem. Pela ganância, pelo dinheiro. Por isso que o mundo tem ódio, rancor, um que está matando o outro, porque o homem está afastado de Deus. Ele se rebelou contra Deus. Mas a natureza mostra que há um Deus verdadeiro. E uma hora, Deus vai acertar a conta com os homens. E eu queria te falar essa ilustração, para que você, depois de tudo que foi falado, creia que existe um Deus criador, que formou o universo. Olha a perfeição do universo. A perfeição, o Sol, e os 9 planetas girando em torno dele, a Terra girando em torno do Sol, e ela girando em torno do mesmo. Há alguém que criou. E tudo isso, um dia, vai acabar. E Deus tem um acerto de conta com a humanidade. E eu quero te fazer uma oração por você, que eu creio que já não é mais ateu. Você viu, desde o começo desse vídeo, o sistema solar, todos os planetas girando em torno do Sol. Você viu as ilustrações que foram mostradas sobre a Terra, a cadeia alimentar. Você viu também esse exemplo do relógio, que teve que ter um projetista. Então eu peço para você agora, faça uma oração e peça perdão a Deus e fala, Deus, eu não sou mais ateu, agora eu creio que existe um Deus no universo que criou. E se tudo que está acontecendo de mal é porque o homem se afastou de Deus, não porque
Deus se afastou do homem, como o exemplo do barbeiro e cabeleireiro. Peça perdão a Deus e se arrependa. E peça para Ele entrar em seu coração, perdoar os seus pecados e te dar a salvação, para que você experimente o gozo e a alegria da salvação. Esse é meu desejo para você. Encerramos por aqui. Que Deus possa se revelar a você a cada dia mais, porque há um Deus supremo que te ama. E eu creio que você já crê em Deus na existência. Procure e Deus se revelará a vocês. No começo da história dos homens, só existia um time de futebol. Ele era soberano. Era o Comunhão Futebol Clube. E o técnico era o Deus Criador. O lema era amor. Havia muita amizade, muita lealdade. Mas aconteceu um problema. Um subordinado desse Deus Criador, que é o técnico, quis ser maior que ele e se rebelou e fundou um outro time. Esse insubordinado fundou o Pecado Futebol Clube. O lema dele é ódio e o técnico é o adversário diabo. E esse levou jogadores com ele, muitos jogadores. E por muito tempo, esse time acabou jogando sujo com muita gente. Mas um Deus que é amor treinou seu filho. E esse seu filho veio à terra e viveu como nós. E ele fundou o quê? Um novo time de futebol. Olha só que time poderoso. A Igreja Futebol Clube. O técnico é Jesus Cristo, o fundador. E o lema é o amor. E agora, esse time é poderosíssimo. Tem os melhores jogadores. Queremos agora fazer mais uma ilustração. Então, temos esse jogo. A Igreja Futebol Clube versus Pecado Futebol Clube. Só que há uma grande diferença. Os jogadores da Igreja Futebol Clube, eles têm amor, perdão, paz e alegria. É uma diferença muito grande. Eles verdadeiramente são felizes. Mas os jogadores que pertencem ao Pecado Futebol Clube estão escravizados por seu dono, o adversário, o diabo. Eles vivem ódio, amargura, perturbação, tristeza. Porque é característica do seu treinador. Eles transmitem isso para eles porque pertencem ao futebol clube, ao Pecado Futebol Clube. Mas tem uma boa notícia. Quem pertence ao Pecado Futebol Clube pode hoje passar para a Igreja Futebol Clube. Só necessita marcar um gol. Um gol? É, simplesmente o gol. Missionário, como eu marco esse gol? Se arrependendo. Mas é fácil. Esse gol já não tem nem goleiro. É só você empurrar a bola para o gol e sair comemorando. Que é arrepender-se, pedir perdão pelos seus pecados e seguir a Jesus Cristo. Se você fizer isso hoje, você vai passar do ódio, da mágoa, da tristeza, você vai fazer isso. Eu me arrependo, não quero mais fazer parte do Pecado Futebol Clube, não quero mais ter essa vida, então eu venho e passo por aqui. Por quê? Porque Jesus proporcionou isso. Na cruz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo o pecado. Não há nada que possa impedir. Só se você quiser viver no Pecado Futebol Clube. Mas qualquer pessoa que quer sair de uma vida triste, amargurada, ressentida, infeliz, pode passar do Pecado Futebol Clube para a Igreja Futebol Clube. E pode ter certeza que quando você sai do Pecado Futebol Clube e vem para a Igreja Futebol Clube, a sua vida é mudada. Você tem um novo estilo de vida, você tem paz, alegria, você encontra irmãos de verdade. E Deus quer fazer isso com todos. Cada um que vem e fala, eu não quero mais pertencer a esse time. Chega de Pecado Futebol Clube, agora eu quero pertencer à igreja. E Deus quer isso. E agora eu quero falar com você. Você que está aí me assistindo. Se sua vida está amargurada, triste, com rancor, não tem sentido. Aceite a Jesus hoje na sua vida. Peça para Ele perdoar os seus pecados. Não pertença mais ao pecado. Passe para a igreja. Jesus quer fazer isso com a sua vida. Não há nada que Ele queira mais do que entrar na sua vida, perdoar seus pecados e te dar certeza da salvação. E Ele só tem coisas boas para você, como paz, alegria, uma família, irmãos. Creia, saia do pecado. Não aceite mais ficar triste.
amargurado, viva uma novidade de vida. Deus quer fazer isso. E eu quero fazer uma oração com você. Se você quer aceitar a Jesus, mediante essa ilustração, eu vou fazer uma oração pausada. Eu vou falar e você aí vai repetir. E Deus, aí onde você está, mudará a sua vida. Você repita comigo. Arrependo dos meus pecados e te peço perdão. Quero fazer parte da igreja. Me aceita como teu filho. Obrigado pela minha salvação. Me salva da condenação e me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Muito obrigado, Jesus. Amém. Se você fez essa oração de fé, com coração, pode ter certeza que Jesus vai mudar a sua vida. Procure uma igreja que honre a palavra de Deus perto da sua casa. E você vai ver que você vai viver em novidade de vida. Nunca mais tristeza, rancor, ressentimento. Agora, alegria, paz com Jesus no seu coração. Até mais.